Bom, pessoal, então na primeira atividade eu coloquei aqui em português para vocês, tá? Você já ouviu os termos vertebrados e invertebrados? Leia o texto para entender o que esses termos significam. Então, eu vou colocar aqui bem pertinho do texto para vocês. Aqui vocês podem ver que o texto ele está totalmente em inglês, né? E aí, então, para facilitar, eu já coloquei ele em português para vocês. Vou colocar aqui, tá bom? Ele fala assim, ó. Existem dois grupos de animais e são eles, os vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados têm coluna vertebral. Por exemplo, humanos, pássaros e cobras. Os animais invertebrados não têm coluna vertebral. Por exemplo, insetos, vermes e lesmas. Então, aqui embaixo, eu tenho aqui a outra parte que ele fala de animais invertebrados, tá bom? E eu já coloquei a traduçãozinha aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês fazerem a atividade. Eu traduzi o livro todinho, tá? Então, descendo aqui, nós temos essa parte de classificação dos animais, né? E aqui o que está solicitando? Está dizendo assim: você conhece os animais abaixo? Eles são vertebrados? Existem 5 classes deles: mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Escreva os nomes dos animais de acordo com as figuras e a classificação. Então, aqui embaixo, o que é que vocês vão ter que fazer nesse quadro? Vocês vão ter que verificar aqui a foto de cada um deles. Nós já trabalhamos isso no primeiro bimestre, né? Vocês têm os registros aí no caderninho de vocês, né? Aí aqui eu tenho o quê? Os mamíferos, os pássaros, os peixes, os répteis, os anfíbios, certo? E aí eu tenho o nome de cada um deles aqui. Só que aqui está em inglês, né? Vocês vão ter que saber agora onde eu vou colocar o nome de cada um deles. Então, olhando aqui o nome, eu vou colocar embaixo aqui da figura, tá? Dessa figura aqui, que tá escrito mamífero, bird, que são pássaros, fish, répteis e anfíbios. Então, você vai ter que classificar cada animaizinhos que estão aqui, você vai ter que classificar o que eles são, tá certo? Esses nomes aqui, eles pertencem a que quadro? A esses quadros. Então, cada um deles tem um nominho aqui em inglês. E vocês vão ter que classificar, tá bom? Aí vocês vão precisar da ajuda do dicionário, mas também vocês podem olhar no caderno que nós temos aí no primeiro bimestre, que bastante animaizinhos aqui se repetem, vocês vão saber exatamente onde colocá-los, porque a gente tem aí essa atividade aí no primeiro bimestre, tá certo? Depois, tá pedindo assim, para você olhar aqui o organizador, né, visual, e colocar os nomes dos animais, né? Classificar os nomes aqui. Então, classificar eles aqui, os vertebrados e os invertebrados, né? E tá colocando os nomes deles aqui. Quais são os vertebrados e quais são os invertebrados, certo? E aí, depois nós temos aqui, na sequência, ele pede o que pra gente nesse exercício? Faça frases usando o que aprendeu nas atividades anteriores. Siga o exemplo. O peixe é um animal vertebrado, a lesma é um animal invertebrado. Então, aqui, nessa parte em inglês, o que está sendo solicitado é isso. Para fazer essas frases e seguir esses exemplos aqui, tá certo? Olha lá, o peixe é um animal vertebrado e a lesma é um animal invertebrado, certo? Então, vocês vão verificar os animais naquele exercício acima e colocar aqui se eles são vertebrados ou invertebrados, né? Os mesmos animaizinhos que estão aqui, que você vai utilizar para preencher esse organizador, vai colocar aqui também fazendo frases, certo? Depois, na atividade 2, ele está pedindo o quê? Leia os textos, prestando atenção às palavras e expressões sublinhadas e também circule as palavras que você não conhece. Ou seja, o texto aqui, ele está em inglês. Eu não traduzi para vocês, tá? Porque o objetivo desse texto, primeiramente, lógico, além de você fazer a compreensão e entender algumas coisas que estão escritas nele, né? Vocês vão ter que verificar quais são as palavras que você conhece, né? Então, vamos lá. House, is, que a gente já trabalhou esse verbo, né? The, when, enfim, várias palavrinhas nós temos aqui que vocês já conhecem, já passaram por vocês durante as aulas. Então, aí vocês vão fazer o quê? Tá pedindo para vocês ler o texto com atenção, né? Principalmente nessas expressões que estão sublinhadas, que estão com risquinho aqui embaixo, mas também você vai ter que circular as palavras que vocês já conhecem desse texto. Somente isso, tá bom?
Aqui é a mesma coisa, nesse texto que está aqui embaixo também, que tem a tartaruga, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Ler o texto e circular as palavrinhas que vocês conhecem. Depois, aqui tá pedindo para vocês fazerem o quê? Pesquise em um dicionário ou na internet o significado das palavras que você circulou na atividade 2 e registre no seu caderno. Notebook, no caso, seria caderno, tá? Eu deixei aqui em inglês, mas é no seu caderno, tá? As palavras sublinhadas nos textos representam duas maneiras diferentes de expressar propriedade, posse de algo. Preencha o gráfico com as palavras sublinhadas de acordo com o modo como estão sendo usadas, tá? Essa parte, então, aqui em inglês, eu já traduzi para vocês, que é o que está aqui, em vermelhinho, certo? E como que nós vamos fazer isso? Dessa forma. Aqui, então, eu tenho o quê? Eu tenho uma gramática para passar para vocês, tá? Então, para vocês resolverem aqui essa questão, essa atividade, vocês precisam observar o vídeo que eu tenho para vocês e que está lá no Google Classroom. Esse vídeo é uma videoaula onde tem o caso genitivo, o apóstrofo, tá certo? Então, vocês vão verificar o vídeo lá e depois vir aqui nessa atividade para resolver. E eu estarei, então, à disposição até 17 horas para tirar as dúvidas com vocês desse caso aqui. Aluno por aluno, não precisa se preocupar, podem entrar em contato comigo para a gente conversar a respeito, tá bom? Mas primeiro vamos verificar, então, a lição que eu coloquei para vocês lá, né? No Google Classroom, tudo explicadinho, para depois fazer esse exercício aqui, certo? Depois, aqui embaixo, estou pedindo o quê? De acordo com o dicionário, abrigo é um edifício projetado para proteger contra intempéries, né? Que são os perigos ou os ataques, no caso, perigo, ataque ou intempéries da natureza, né? Vendaval, enfim. Considerando isso, marque com um X as imagens do gráfico que representam um abrigo, tá? Então, essa parte aqui, ó, que tá falando aqui tudo em inglês, é essa parte que eu coloquei aqui. E aí, aqui embaixo, você vai ter que verificar o que significa abrigo, tá? Então, você vai ter que marcar com um X as imagens do gráfico, que são mais de uma, assim, né? O que vocês acham que é um abrigo, certo? Bom, nessa primeira atividade, ela é um pouquinho extensa, né? É atividade 1 e atividade 2. Então, a atividade 2, ela vai terminar aqui na página 39. Aí, depois que vocês fizerem isso, está falando assim, ó. Como você pode ver no exercício anterior, humanos e animais têm abrigos ou casas. Em grupos, pergunte aos seus amigos sobre o local onde eles moram e escreva a resposta no seu caderno e siga o exemplo. Essa atividade aqui, eu não vou pedir para vocês fazerem. Por quê? Porque essa atividade, no caso, está solicitando para que vocês façam em grupos. E como vocês estão sem se ver, sem encontrar com os amigos, essa atividade, então, não será necessário fazer. A gente pode fazer no retorno, tá bom? Certo? Então, essa atividade aqui, aí, vocês não precisam fazer, tá? Mas, essa atividade F também aqui, vocês também não precisam fazer, porque aqui tá pedindo para usar a resposta que seus amigos deram, né? Então, essa parte aqui da atividade E e da atividade F pode ficar tranquilo. A gente deixa em branco, porque nós vamos fazer assim que a gente retornar, tá? E o exercício 3 fica para uma outra aula. Tudo bem, pessoal? Então, vocês têm o exercício 1 e o exercício 2 para fazer nessa semana que nós estaremos aí em casa, na semana de distanciamento social, né? Nos cuidando do próximo e estudando. Eu conto com vocês para que vocês façam essas atividades aqui com tranquilidade. E se precisar de ajuda, é só me chamar, tá bom? Um beijo e até mais.